Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana a coisa esquentou bastante, inclusive para o nosso presidente, que resolveu falar coisas que, se fossem outros, o mundo teria caído e desabado sobre a sua cabeça. Não que não houvesse repercussão pelo que ele falou, dada a gravidade, né? A coisa é muito séria. Mas teve outras coisas aí que acabaram sendo ocultas pelo escândalo que aconteceu agora, mas eu vou lembrar para vocês, afinal de contas foi uma semana movimentada, aí, véspera de viagem do presidente e tal, e a gente tem que estar atento no que está acontecendo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva, deixe seu like, deixe a sua opinião. Bom, vai ser um prazer realmente interagir com você, mas principalmente compartilhe esse vídeo, vamos fazer esse canal crescer para que mais pessoas possam estar assistindo esse conteúdo e me ajudando também, como vocês me ajudam a fazer cada vez ele melhor. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana tivemos aí o aumento das tensões no campo, em especial lá no sul da Bahia, onde propriedades privadas, produtivas, de pequenos agricultores estão sendo invadidas aí por uma novidade dentro dos movimentos de esquerda, que é o indígena trans. É aquele cara que é revolucionário, socialista e tal, que nesse momento ele se sente um índio, no caso um pataxó, que inclusive fez um vídeo lá como cacique pataxó, tocando fogo ali numas madeiras, numa mata, dizendo que tinha tido, né, seu caminhão apreendido, e fez aquele vídeo ali, reivindicando a terra para os índios pataxós. A coisa foi tão ridícula, né, e tão despropositada que teve que vir um cacique, esse sim legítimo, um representante da etnia pataxó, e falar que não tinha nada a ver com aquilo, que inclusive ele estava sendo ameaçado por essas pessoas que estavam fazendo esse expediente criminoso exatamente para justificar as invasões que estavam acontecendo. E, bom, o que se vê é uma inação por parte do governo. Alguns deputados lá da Bahia entraram até com um pedido de intervenção do Estado, alegando ali omissão por parte do governador, e a situação é essa, uma situação de conflito, tensão, pessoas armadas, com armas pesadas, né, os índios ali, vamos dizer, índios trans, com armamento pesado, dando tiro, ameaçando, quer dizer, uma situação bastante complicada e que, se não tiver um freio realmente por parte do Estado brasileiro se mobilizar para isso daí vai virar uma bagunça, como a gente já está vendo que está acontecendo. Bom, e essa semana também tivemos aí a notícia, né, a confirmação da manutenção da taxa de juros básica, a Selic, em 13,75%, que era esperado pelo mercado. Afinal de contas, o governo não dá nenhuma sinalização assim de estabilidade, ele não consegue, estamos chegando aí a 100 dias e ele não apresenta nada, não consegue apresentar nada, não apresenta nenhum projeto. A nova âncora fiscal, que, bom, não se sabe muito bem como vai funcionar, afinal de contas ainda é uma questão de sigilo, porém o governo optou, e aí o presidente justificou isso, que não seria possível um assunto tão sério ser jogado aí a baila, já que existia uma viagem programada para a China, e que era melhor na volta, era uma viagem curta e tal, ele está indo com empresários lá, inclusive com o senhor Joesley Batista, quer dizer, a coisa parece que se escreve novamente, né? Não existe qualquer tipo de pudor com relação a esse governo, com as coisas do passado, enfim. Mas que ele, após essa viagem, que seria uma viagem curta, uma viagem de negócio, e realmente a China é o nosso maior parceiro comercial, ele voltaria para apresentar esse arcabouço que ele disse que está maduro e tal, e o mercado está aguardando esse tipo de posição. É óbvio que nesse período também houve, por parte do governo, segundo foi apresentado até no segundo dia da reunião do Copom, um aumento da arrecadação e uma diminuição da despesa. Então isso já seria uma boa sinalização do que viria para o futuro. Mas foi apresentado depois do primeiro dia, o que não deu ainda para ser avaliado de forma que pudesse ter impacto nessa reunião. O fato é que a ata, que é também esperada pelo mercado, que é a ata dessa reunião, ela sai agora na terça-feira e vai dizer qual é o viés, se vai ser de manutenção da taxa, de diminuição da taxa e como isso vai ocorrer. O fato é que, se não houver, por parte do governo, uma sinalização de responsabilidade fiscal, de algum tipo de âncora fiscal que promova o equilíbrio das contas do governo, vai ser muito difícil baixar essa taxa de juros. E aí a gente fica aguardando, mas enquanto isso a esquerda ataca, o Banco Central ataca todo mundo, porque eles sabem, né, que afinal de contas é necessário de alguma maneira inundar o mercado com dinheiro, imediatamente, para exatamente reverter essa situação que hoje o governo se encontra, que começa a afetar a popularidade do próprio presidente.
é difícil hoje o mercado, porque uma coisa que esse governo não tem, que tinha no passado, no primeiro mandato do Lula, é credibilidade. Esse governo ele não tem credibilidade, as pessoas sabem do que Lula e sua equipe e o próprio PT são capazes de fazer para maquiar números, para mentir, então todo mundo quer ver a coisa muito preto no branco, muito às claras, para poder tomar qualquer decisão. Isso está afetando, inclusive, vários investimentos dentro do país que estão aí em compasso de espera para ver o que o governo vai apresentar. Bom, e aí, essa semana, nós tivemos uma surpresa, uma coisa assim inusitada. O presidente, em entrevista ao Brasil 247, um blog de notícias, confessou, né, a sua vontade de vingança, né, contra aqueles que o condenaram e disse que durante que estava preso ali só pensava em ferrar com o Moro. Né, usou um palavrão e tal, mas foi isso que ele falou. O curioso de tudo isso é que 2 dias após essa declaração, a Polícia Federal, que já vinha investigando a questão com relação a um atentado que estava sendo articulado, né, planejado contra o Moro, sua família e outras autoridades, né, promotores públicos e tal, uma coisa articulada pelo próprio PCC, ela foi desbaratada, pessoas foram presas e tal. E o Lula, mais uma vez após isso, quer dizer, no dia seguinte após esse fato, quer dizer, houve tempo dele absorver a notícia, de ser informado, ele veio a público e falou que aquilo se tratava de uma fraude, de uma armação feita pelo juiz, e riu da situação, a situação onde você vê ali o crime organizado, né, uma das maiores associações criminosas do mundo, quer dizer, que tem um faturamento ali abaixo da Fiat, né, dentro da ordem assim, dos faturamentos no país, ele está ali abaixo da Fiat, segundo alguma pesquisa que foi feita aí há uns tempos atrás. E eles estavam lá planejando isso, né? Um atentado, um sequestro com morte e tal, para intimidar, inclusive, o Estado brasileiro. E Moro tem feito um trabalho incessante aí para endurecimento das penas. Agora aí a gente vai vendo uma coisa que em paralelo vai acontecendo. Além dessa postura completamente inadequada, que alguns parlamentares, inclusive, estão colocando isso como improbidade administrativa, como um crime, né, que cai exatamente contra o presidente, parece que no artigo 6 da lei do impeachment, né, ele atentar contra um outro poder, contra um parlamentar, quer dizer, isso daí sem precedentes da forma que foi feito. Ele acusou também a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, de ter feito uma grande armação com o Moro para exatamente se promover em cima de uma falsa, vamos dizer, notícia de atentado. Bom, a coisa criou um clima muito ruim, e aí a gente vai buscando assim, algumas coisas na memória, e aí a gente lembra que uma das primeiras atitudes ali do Flávio Dino, do ministro da Justiça e Segurança Pública, foi transferir Marcola de Porto Velho para Brasília. E ele estava lá em Porto Velho proibido de receber visita íntima. Aí ele passou a receber visita íntima aqui em Brasília. E a gente sabe, né, que uma visita íntima, as pessoas na intimidade falam o que querem, né? Então é usado também um recurso muito fácil de transmitir ordens, né, do próprio comando ali. E ele sempre fez isso, ele estava isolado. Aí depois disso acontecer, nós vemos Flávio Dino entrando com carros, vamos dizer, de luxo, assim, com isso filme, dentro de uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, dominada pelo Comando Vermelho, pelo crime organizado, numa rua, inclusive, dentro ali, que é a Rua de Comércio, onde não é raro ver pessoas desfilando com fuzis ali, né? E ele vai sem escolta, sem nada, e chega ali, o que torna a coisa muito estranha, né? Como é que está essa articulação deste governo com o crime organizado? É uma coisa a se questionar, porque me parece que há uma tolerância, sim, e há uma espécie de paz a qualquer preço, né, deixando, inclusive, que o crime organizado continue organizado e continue dando as cartas. Nós vamos virar aqui um México, uma Colômbia, quer dizer, um narco-estado, é o que está aparecendo. E isso é muito preocupante. O Moro foi às redes sociais, foi à imprensa, não podia deixar de ser, pediu decência, que o presidente tivesse um mínimo de decência, mas é uma coisa muito difícil, afinal de contas a gente está falando do presidente Lula, e a decência não é uma coisa que segue, vamos dizer, o que ele prega, né, ou a pessoa que ele é. Mas enfim, foi uma situação complicada, não sei qual vai ser a repercussão na semana que vem, mas o que a gente vê é um presidente completamente desequilibrado, um cara buscando vingança, né, uma pessoa que não veio, quer dizer, com papo de união, que seria o Mandela
o novo Mandela brasileiro, coisa que o vale, não está se vendo nada disso. A própria imprensa caiu de pau em cima dele, a grande imprensa que normalmente passa pano não teve como fazer algo diferente nesse momento, devido a essas declarações infelizes e até criminosas do presidente. E vamos fazer o quê, né? Vamos aguardar para ver o que isso vai dar. Bom, e para encerrar, a gente vê aí uma situação bem complicada em todo o mundo, né? Distúrbios na França, em Israel, protestos de toda a ordem, muita violência, a guerra da Ucrânia cada vez mais tensionando, escalando, e é o mundo que hoje vivemos, que nós precisamos de alguma forma buscar uma paz interna, né, uma forma de dialogar democraticamente dentro do país para que nós possamos avançar. E é isso que a gente espera, tanto da esquerda quanto da direita, uma capacidade de tentar, pelo menos dentro do parlamento e dentro das questões que têm que ser discutidas em prol do Brasil, que se faça isso de uma forma civilizada, de uma forma que engrandeça a política e o debate nacional. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.